Pessoal, agora eu vou falar sobre um tema que é interessante para muita gente e tem suscitado várias dúvidas. Diferenças básicas entre o visto D2 e a autorização de residência com manifestação de interesse, com base no artigo 89. Tem muita gente que diz assim: Priscila, para eu estar em Portugal regular, eu preciso do visto D2. E eu quero abrir uma empresa, mas é muito difícil porque eu tenho que ter o capital social integralizado e o plano de negócios e piriri pororó e assim, aí vai. É verdade? É verdade. O visto D2 ele tem esses requisitos, o que é diferente de um visto de investidor que tem que abrir 10 postos de trabalho. Não confundam uma coisa com a outra. Isso é muito importante, tá? Bom, visto D2 é aquele visto básico da pessoa que vai abrir uma empresa. Qual é a diferença do título de residência de uma pessoa que vem com o visto D2 de uma pessoa que abre uma atividade aqui, abre uma empresa e começa a trabalhar e faz o processo de manifestação de interesse? Nenhum. Diferença em relação ao resultado prático. Diferença é em relação à obtenção do título. Quando você abre uma empresa em Portugal, vim como turista e abri a minha empresa, tá? Eu abri a minha empresa em Portugal, constituí uma sociedade unipessoal ou uma sociedade por cotas, estabeleci uma atividade, integralizei o meu capital social, comecei a operar, desconto IVA, desconto a segurança social, pago a contribuição do imposto de renda da própria empresa, né, que a empresa também tem o IRS, e tô trabalhando. A partir desse momento, a pessoa que deu entrada nessa documentação pode fazer o processo de manifestação de interesse. Inclusive, eu tenho um amigo pessoal que abriu uma construtora, está empregando uma série de brasileiros, inclusive algumas pessoas que fizeram consultoria comigo conseguiram emprego através dessa construtora, e ele começou o processo como? Através da manifestação de interesse, ou seja, ele não conseguiu no Brasil o visto D2, porque estava um pouco burocrático, ia demorar, ele tinha alguns projetos, quis sentir o mercado, veio como turista, resolveu se estabelecer, porque o requisito é a abertura da empresa. Independente se você está no Brasil ou em Portugal, você tem que abrir a empresa em Portugal. Então a pessoa que abre a empresa, ela vai dar entrada no processo do visto com a empresa aberta. O que ele fez? Veio em Portugal para sentir o mercado. Mas ao invés de vir a Portugal, abrir a empresa, sentir o mercado, depois voltar e dar entrada no visto D2, ele preferiu dar entrada na manifestação de interesse. Por quê? Porque existe uma permissão na lei, e é uma permissão que veio a partir do ano passado, se eu não me engano, setembro ou novembro, agora não lembro quando que ela foi emitida e quando que entrou em vigor, mas a maioria dos processos começaram a ser tratados a partir a maioria dos processos começaram a ser tratados a partir de setembro. E ele deu entrada no processo dele e já recebeu o título. Está vivendo em Portugal, se regularizou, pagou um período da multa? Realmente, pagou. Qual é o valor da multa? 250 euros. Valeu a pena para ele do que voltar ao Brasil e tirar o passaporte, e comprar, ter gasto de passagem, fazer o processo todo pelo consulado. Mas, se você não quer fazer o processo desta maneira, faça o seu visto D2. É possível você abrir uma empresa por procuração? É, mas saiba que de antemão você precisa tirar o seu NIF, o NIF da empresa, porque os sócios precisam ter o NIF constituído, o NIF da empresa, abrir a empresa em Portugal, tá? Fazer o depósito da conta bancária do capital social que você vai integralizar, fazer o seu plano de negócios, e eles não vão pedir uma movimentação de caixa, até porque você não vai estar em atividade. O que eles vão fazer é fazer uma projeção daquilo que é esperado, perdão, que você vai rentabilizar em Portugal, porque você vai ter que apresentar para o governo português por que é viável, por que é interessante para o governo ter você como empresário e conceder para você o visto de moradia a partir da tua atividade empresária em Portugal. Muita gente pensa que para você ter uma empresa em Portugal, você precisa previamente ter o visto. Isso não é verdade. Eu posso ter uma empresa em Portugal e morar no Brasil e operar a minha empresa em Portugal do Brasil.
Agora, se eu quero morar em Portugal, eu abro a empresa, tiro o visto. Mas se eu não quero tirar o visto, eu posso abrir a empresa e fazer o processo de manifestação de interesse? Pode. Ah, Priscila, isso é uma burla ao processo de imigração? Não, não é uma burla. E eu vou explicar uma coisa que as pessoas vão parar para pensar. Quando você vem para Portugal, se regulariza na condição de turista porque você abriu uma empresa e desejou viver em Portugal, você passou a contribuir com o governo. Ou seja, aquilo que era uma atividade sua sazonal, que você vinha como turista uma vez ao ano, de tempos em tempos, passou a ser uma atividade regular, ou seja, regularmente você é uma pessoa que contribui. Então, para o governo português é ótimo, porque você paga o imposto à segurança social, você paga o imposto sobre a atividade que você exerce, você gera emprego, você está girando a economia. Então, não pense vocês que não é interessante que o turista, vamos dizer assim, abra uma empresa em Portugal e comece a gerar receita. É interessante, o Estado ganha com isso. E outra coisa, gente, muitos portugueses trabalham em Portugal sem a devida regulamentação. Por quê? Eles não pagam alguns impostos. Essa é a verdade. E para o governo isso é ruim. Mas o imigrante tem que pagar tudo, porque isso depende, ou melhor, a regularização dele depende do integral cumprimento das obrigações tributárias. Então, nós, na condição de imigrante, somos ótimos pagadores. Isso vale tanto para quando você está falando do visto D2, como outros tipos de visto. E também quando você faz seu processo de manifestação de interesse. Então, muita gente que fala assim comigo, vai na consultoria, manda um e-mail e faz assim, eu queria fazer o meu visto D2. Aí, eu pergunto para a pessoa, por que você escolheu o D2? A pessoa não sabe me responder. Não, porque eu vi que era uma maneira de eu me regularizar. Existem várias maneiras de você se regularizar. Então não fica com uma ideia fixa de que aquele visto específico serve para você, porque muitas vezes pode não ser o ideal. Talvez outro processo ou outro visto seja o mais adequado à tua regularização enquanto titular de uma autorização de residência para você viver em Portugal. Tá bom? Fica aí a dica. Vamos pesquisar bastante sobre a manifestação de interesse com o processo pelo artigo 89. Eu vou tentar trazer algumas pessoas que eu conheço que fizeram esse processo aqui no canal, para que vocês vejam desmistificando aquilo que é o processo de você conseguir essa regularização, tá bom? Hoje os vídeos estão... eu vou fazer uma sequência, tem alguns dias que eu não posto vídeo e vou fazer vários temas. Então fiquem acompanhando aí para vocês ficarem ligados em tudo que a gente está apresentando de conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo.